Bahia, 1860. Duas mulheres, uma janela, uma carta dobrada caindo no chão. E um silêncio que precede o inferno. Esta é a história de como o amor se transformou em ódio, de como a confiança virou traição, e de como duas almas que se amavam como irmãs se tornaram inimigas mortais. Porque algumas histórias não têm final feliz. Algumas histórias só têm cinzas. Clara e Beatriz não eram apenas primas, eram pedaços uma da outra. Nascidas com apenas 3 meses de diferença, criadas sob o mesmo teto colonial branco e imponente que dominava a colina de Santo Amaro, a casa da família Menezes. Uma construção de 2 andares, sacadas de ferro trabalhado, jardins perfumados com jasmins e rosas, que sua avó cultivava com mãos firmes e olhar severo. Clara era a mais velha, cabelos castanhos longos, quase negros quando molhados, olhos cor de mel. Rosto sereno, mas com uma determinação silenciosa que assustava os pretendentes. Ela lia muito, escondida no quarto, devorava romances franceses que o tio comerciante trazia de contrabando. Sonhava com Paris, com liberdade, com um amor que a consumisse por completo. Beatriz era fogo, cabelos cacheados, rebeldes, sempre escapando dos penteados elaborados que a mãe insistia em fazer. Olhos verdes, raros na família, riso fácil. Mas por trás daquela alegria contagiante havia uma carência profunda. Seu pai havia morrido quando ela tinha 7 anos, vítima de febre amarela. Desde então, ela buscava aprovação, atenção, amor. As duas eram inseparáveis. Dividiam segredos ao pé do ouvido durante as missas intermináveis. Riam juntas das conversas tediosas nos saraus da elite baiana. Choravam juntas quando algum pretendente era rejeitado pela família. Prometeram uma à outra que jamais se casariam, com homens que não amassem de verdade. Prometeram que nada, absolutamente nada, ficaria entre elas. Até março de 1860, o mês em que ele chegou. Dr. Eduardo Almeida Tavares. O nome chegou antes dele. Médico formado em Coimbra, 35 anos. Especialista em doenças tropicais. Vinha substituir o velho Dr. Pacheco, que havia falecido no início do ano. A cidade precisava de um médico, e ele aceitou o posto. Quando desembarcou no porto de Salvador, numa manhã de março com o céu limpo e o mar calmo, metade da cidade já falava dele. Alto, porte elegante, bigode bem aparado, terno cinza de linho impecável, mesmo sob o calor úmido da Bahia. Olhos azuis intensos, que pareciam atravessar quem olhasse de volta. E um sorriso educado, mas com algo por trás. Algo que prometia mistério. Ele era casado, todos sabiam. Dona Leonor, sua esposa, havia ficado em Lisboa com os 3 filhos pequenos. Ele explicava com naturalidade. O clima aqui é difícil para crianças europeias. Ela virá quando eu tiver me estabelecido. 1 ano, talvez 2. Mas os olhos dele, quando falava da esposa, eram vazios. Eduardo instalou-se numa casa modesta no centro da cidade. Montou seu consultório. Em poucos dias, já tinha fila de pacientes. Era competente, atencioso, e tinha aquele jeito de fazer cada pessoa sentir que era a única no mundo quando ele olhava nos seus olhos. Foi numa consulta que ele conheceu Clara. A avó das primas, Dona Generosa, estava com problemas respiratórios. Clara a acompanhou até o consultório. Sala simples, cheiro de éter e ervas medicinais. Uma mesa de madeira escura, prateleiras com frascos de vidro etiquetados à mão. Eduardo entrou, cumprimentou-o respeitosamente. Mas quando seus olhos encontraram os de Clara, algo se acendeu. Ela sentiu, ele também. Aquele tipo de conexão que não precisa de palavras, que acontece num instante e muda tudo. Durante o exame da avó, ele fazia perguntas sobre a saúde dela, mas olhava para Clara, sempre para Clara. A avó, ocupada demais com sua tosse, não percebia. Mas Clara percebia cada olhar, cada segundo, em que a atenção dele demorava mais do que deveria. Ao final da consulta, ele prescreveu um xarope e pediu que retornassem na semana seguinte para acompanhamento. É importante verificar a evolução, disse ele, encarando Clara diretamente. A senhorita virá novamente? Clara hesitou, depois assentiu. Virei. A segunda visita foi diferente.
A avó estava melhor, então Clara foi sozinha para buscar orientações finais. Eduardo a recebeu com aquele sorriso discreto, mas desta vez, quando ela entrou, ele fechou a porta devagar. Conversaram sobre a avó inicialmente, depois sobre outras coisas, sobre os livros que ele viu Clara carregando na última visita, sobre Lisboa, sobre a vida. O tempo passou sem que nenhum dos dois percebesse. Ele mencionou a esposa, rapidamente, como quem cumpre protocolo. Minha mulher está distante, em todos os sentidos. Clara deveria ter saído naquele momento, mas não saiu. Às vezes a distância está em estar perto demais da pessoa errada. Ela respondeu, surpreendendo-se com a própria ousadia. Os olhos dele brilharam. 3 dias depois, ele mandou uma carta para a casa dos Menezes, endereçada a Clara, com o pretexto de esclarecer dúvidas médicas sobre a avó. Mas no final da carta, uma linha escrita com letra diferente, mais apressada. Preciso vê-la, sozinha. O jardim da Igreja da Conceição. Quinta-feira, ao anoitecer. Eu imploro. Clara queimou a carta, mas foi ao encontro. O jardim da Igreja da Conceição era um lugar esquecido, nos fundos da igreja, onde poucos iam. Árvores frondosas, bancos de pedra cobertos de musgo, o cheiro de terra úmida e flores silvestres. Clara chegou com o coração disparado. Ele já estava lá. Você veio, ele disse, como se não acreditasse. Eu não deveria, eu sei. Eles conversaram por horas. Ele falou do casamento arranjado, da mulher que amava outro homem quando se casaram, dos filhos que ele mal conhecia, porque sempre estava trabalhando, da solidão que o consumia, mesmo cercado de gente. Clara falou dos sonhos que ninguém entendia, da sensação de estar presa numa vida que não escolheu, do medo de se casar com alguém que a transformasse em apenas mais uma esposa silenciosa. Você é diferente de todas as mulheres que conheci, ele disse, tocando levemente a mão dela. Clara deveria ter recuado, mas não recuou. Os encontros secretos começaram. 2 vezes por semana, sempre no jardim. Às vezes, encaminhadas pela praia deserta quando escurecia. Ele falava de partir com ela, de começar de novo, de um lugar onde pudessem ser livres. Clara acreditava, ou queria acreditar. Ele a beijou pela primeira vez sob a sombra de um cajueiro. E Clara sentiu que estava perdida, completamente, irremediavelmente perdida. Mas Clara não sabia de uma coisa. Eduardo tinha outro segredo. Beatriz estava doente, nada grave. Uma febre persistente que a família não conseguia curar. A mãe, preocupada, chamou o novo médico, o Dr. Eduardo. Ele foi até a casa dos Menezes, subiu até o quarto de Beatriz. Ela estava na cama, cabelos espalhados no travesseiro, rosto corado pela febre, mas ainda assim bela. Olhos verdes brilhantes de febre e de curiosidade. Eduardo examinou-a com cuidado, prescreveu repouso e um tônico. Mas antes de sair, ele olhou para ela de um jeito diferente. A senhorita é muito forte, ele disse. Consigo ver isso. Beatriz sorriu, fraca, mas encantada. Obrigada, doutor. Eduardo, pode me chamar de Eduardo. Ele voltou no dia seguinte para verificar a evolução. E no dia seguinte, e no seguinte. A febre passou, mas as visitas continuaram. A mãe de Beatriz achava que era zelo profissional. Beatriz sabia que não era. Ele começou a ficar mais tempo, conversava com ela, perguntava sobre sua vida, seus sonhos. E Beatriz, carente de atenção masculina desde a morte do pai, se abria completamente. Você é tão diferente das outras moças, ele dizia, com o mesmo tom que usava com Clara. Tem uma luz própria. Beatriz se apaixonou, rápido, completamente, desesperadamente. Eduardo começou a mandar cartas, bilhetes discretos, deixados com a empregada de confiança de Beatriz, pedindo encontros. Ela ia, claro que ia. Encontravam-se no mercado modelo, no meio da confusão de vendedores e compradores, onde ninguém prestava atenção, ou na Capela do Rosário, durante os horários vazios. Ele repetia as mesmas promessas, a mesma história de casamento infeliz, a mesma promessa de partir juntos. Beatriz acreditava, como Clara acreditava. E assim, Dr. Eduardo Almeida Tavares mantinha 2 relacionamentos secretos, com 2 primas ao mesmo tempo. Segunda e quinta ele via Clara, e terça e sexta ele via Beatriz,
Nos outros dias, atendia pacientes e escrevia cartas idênticas para as duas. Nenhuma delas sabia. Durante meses, ele manteve a farsa. 2 amores, 2 promessas, 2 mulheres esperando por ele. Clara e Beatriz continuavam próximas. Dividiam o mesmo quarto. Conversavam todas as noites antes de dormir. Mas agora cada uma guardava um segredo. Clara não contava sobre Eduardo, porque sabia que a família desaprovaria um homem casado. Beatriz não contava sobre Eduardo, porque também sabia que a família desaprovaria um homem casado. Ambas viviam na mesma casa, amando o mesmo homem sem saber. Até que outubro chegou e tudo desmoronou. Foi num sábado, dia de feira. Clara havia combinado de encontrar Eduardo às 5 da tarde, no Jardim da Conceição, mas ela estava atrasada. A avó precisou dela para algo urgente. Ela chegou ao jardim quase às 6, apressada, coração acelerado, pronta para pedir desculpas. Mas quando dobrou a esquina do jardim, viu Eduardo de costas para ela, abraçado a alguém. Uma mulher de vestido verde, cabelos cacheados. Ele a beijava com a mesma paixão, a mesma urgência. Clara sentiu o mundo girar. Então a mulher se virou ligeiramente e Clara viu o rosto. Beatriz. O grito saiu antes que ela pudesse controlar. Beatriz! Os dois se separaram violentamente. Eduardo ficou pálido. Beatriz, confusa, olhou para a prima. Clara, o que você está fazendo aqui? Eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu tinha um encontro com... A voz dela falhou. E então a compreensão começou a surgir no rosto de Beatriz. Um encontro? Com Eduardo? Os olhos de Beatriz se arregalaram. Ela olhou para Eduardo, depois para Clara, depois para Eduardo de novo. Não, isso não pode estar acontecendo. Clara avançou, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com fúria nos olhos. Há quanto tempo, Beatriz? Há quanto tempo? 4 meses, Beatriz sussurrou. E você? 6. As duas se encararam. A traição não era só de Eduardo. Era uma da outra. Eduardo tentou falar. Eu posso explicar. Cale a boca! Gritaram as duas ao mesmo tempo. Se essa história está te tocando, se inscreva no canal para mais histórias como essa, porque o que vem agora é ainda mais doloroso. Clara virou-se para ele com um ódio que queimava. Você mentiu para mim, para ela. Você brincou com nós duas. Eduardo, pela primeira vez, mostrou seu verdadeiro rosto, sem o charme, sem as palavras doces. Eu nunca prometi nada definitivo a nenhuma de vocês. Vocês sabiam que eu era casado. A frieza na voz dele era como uma lâmina. Beatriz soluçava. Clara estava em choque. Vocês são adultas, ele continuou. Fizeram suas escolhas. Eu apenas aceitei o que foi oferecido. Clara avançou e deu um tapa nele, forte. O som ecoou pelo jardim vazio. Você é um monstro. Eduardo tocou o rosto e sorriu. Um sorriso amargo, cruel. Talvez, mas vocês me amaram assim mesmo. E ele saiu, simplesmente saiu, deixando as duas ali, destruídas. Clara e Beatriz voltaram para casa separadas. Não falaram, não se olharam. Quando chegaram, fingiram que estava tudo bem, mas não estava. Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, elas não conversaram antes de dormir. O silêncio entre elas era um abismo. Os dias seguintes foram insuportáveis. Elas se evitavam, comiam em horários diferentes, saíam por portas diferentes. A família percebeu que algo estava errado, mas nenhuma delas explicou. Beatriz estava destruída, chorava escondida. Escrevia cartas para Eduardo que nunca enviava. Clara estava furiosa com ele e com Beatriz consigo mesma.